O nosso bom dia para você, o nosso boa tarde, o nosso boa noite para você que está ligado em nosso canal do Marcelo Matos, hoje visitando a cidade de Andaraí, na Bahia. Conta a história que os primeiros habitantes foram os índios Cariri. Cita-se também os maracás. Certo é que a presença de pintura rupestre na região indica que essa área foi ocupada por tribos indígenas. Já em 1796, Dom Rodrigo de Souza Coutinho, fazendeiro da região, registra a presença de quilombos, citando os de Orobó, dos Tupins e os de Andaraí. Esses quilombos foram destruídos e alguns dos seus integrantes presos e devolvidos a seus donos. Podemos citar como remanescente de quilombo a atual comunidade da Fazenda Velha, nas margens do rio Santo Antônio. Os primeiros povoamentos surgem em áreas de fazenda de agricultura e pecuária, que servia aos garimpos da Chapada Velha e Rio de Contas através dos tropeiros. A exemplo do povoado do Comecinho, das Piranhas e do Arraial da Passagem. Esse último à beira do rio Paraguaçu, em trecho que permitia a navegação e transporte até as áreas do município de Cachoeira. Ditos garimpeiros encontram diamantes no rio Cumbucas, Mucugê, e a partir daí chegam muitos homens que se espalham pela região e logo trazem suas famílias para habitar as lavras diamantinas, vindas de Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e outras províncias, a exemplo de Joaquim de Figueiredo, citado como um dos primeiros colonos. A corrida em busca de ouro e diamantes trouxe os garimpeiros que, atraídos pelas pedras preciosas que afloravam praticamente aos rastros dos solos, começavam a povoar a sede do município, que na época era parte de Santa Isabel do Paraguaçu, atual Mucugê. Utilizando as trilhas dos índios, a mão de obra escrava e construindo novos caminhos, a Serra do Sincorá foi quase totalmente revirada pelos garimpeiros, transformando a região num dos lugares mais ricos do mundo. Assim foi construída a cidade de Andaraí. As tocas e ranchos dos primórdios começaram a conviver com grandes casarões coloniais, que abrigavam os barões do diamante na fase do esplendor. O fim da escravatura, o começo da República e o achado de jazidas diamantíferas na África marcaram o começo da decadência. A produção só foi salva graças ao carbonato, o diamante negro, utilizado na indústria que tinha mercado na construção do Canal do Panamá. Mais tarde seria descoberto o diamante sintético, que substituiria o carbonato. O coronelismo influenciou a vida e os costumes da sociedade andaraiense. O coronel regia a vida e o destino de todos e era procurado para resolver todas as questões, desde as mais importantes às mais corriqueiras. O mais famoso, respeitado e temido coronel de Andaraí foi Aureliano Gondim, uma das inspirações de Herberto Salles, ao escrever o consagrado romance Cascalho. O ouro verde do Brasil, o café, era também fonte de riqueza na região. O Pati era um centro povoado produtor de café muito rico e movimentado. Sua decadência respondeu à política da época que, no intuito de favorecer os cafeicultores do sul, levou os produtores locais a acabar com suas plantas. O impacto ambiental do garimpo já era grande pela quantidade de areia removida, mas aumentou muito quando, na década de 70, são introduzidas na região as dragas, com motores a diesel que despejava óleo nos rios, contaminando as águas ao ponto da população passar meses sendo abastecida por carro-pipa. O assoreamento dos rios, a devastação das matas nativas e a poluição leva à extinção do garimpo mecanizado em 1996. O município possui 2 distritos, Xique-Xique de Iguatu e Ubiraitá. O primeiro, tão antigo ou mais que a sede, é formado por garimpeiros oriundos de Santa Isabel do Paraguaçu e conhecido internacionalmente por seu patrimônio cultural, arquitetônico e ecoturístico. O segundo tem sua origem ligada à passagem de tropeiros e à formação de assentamentos e fazendas agrícolas e pecuárias. Possui também povoados como o de Nova Vista, formado da mesma maneira que o Ubiraitá, e o da Passagem, que tem sua história marcada na antiga Fazenda Vitória e no forte comércio ali existente nos tempos áureos do garimpo, por estar localizado em trecho navegável do rio Paraguaçu
que hoje não acontece por conta do assoreamento desse rio. Não podemos deixar de falar da comunidade tradicional da Fazenda Velha, localidade situada às margens do rio Santo Antônio, próximo à antiga fazenda do senhor Domingos Gomes de Azevedo, meados do século XIX, em áreas do Parque Nacional da Chapada Diamantina, área reconhecida como território quilombola pela Fundação Palmares e com fortes ligações de parentesco com o Quilombo do Remanso em Lençóis. O povoado do Pati, também situado no município e no centro do Parque Nacional da Chapada Diamantina, tem uma história rica e em outros tempos alimentou Andaraí em viveres. É de lá que surgiu o prato típico da Chapada, o godó, quando substituíram o feijão por banana verde. O Mocambo é um grande assentamento que tem sua história ligada à ocupação do movimento de luta pela terra, há 14 anos atrás, e já se desmembrou para a ocupação da Fazenda Salobrinho, formando outro núcleo de povoamento.